Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto encontro de leitura do livro A Lei Dominical Nacional. E hoje, especialmente, eu estou muito animado, muito empolgado com a nossa leitura, porque nós vamos nos deparar com um trecho que eu considero especial. Gosto muito da argumentação de A.T. Jones nessa parte que nós vamos ler hoje do livro A Lei Dominical Nacional. Antes de nós partirmos propriamente para a leitura, eu gostaria aqui de falar da lição de jovens. A leitura que nós estamos fazendo do livro, ela caminha lado a lado da lição de jovens desse primeiro trimestre de 2024, que está tratando do assunto liberdade, um conceito sob constante ameaça pela união político-religiosa. E por que eu estou falando da lição especificamente? Porque muitos contextos históricos com os quais nós nos deparamos no livro A Lei Dominical Nacional já foram abordados aqui na lição da Escola Sabatina dos Jovens. Então, se você ainda não conferiu os vídeos da lição de jovens, fica o convite. Eu vou deixar o link para essa série aqui sobre liberdade na descrição do vídeo e também na tela final. Vamos para a nossa leitura e vamos recordar antes o que nós já vimos até aqui. No nosso primeiro encontro de leitura, lemos a introdução do livro, soubemos um pouco mais sobre o autor, A.T. Jones, e vimos também como obter o livro, né? Os meios gratuitos e o meio pago, inclusive, do livro impresso. No encontro de número 2, A.T. Jones trabalhou a ideia de legitimidade do Estado. E ele atrelou a legitimidade do Estado a dois fundamentos. Um deles é o pacto social, o contrato social. E o outro dele é a legitimidade pelo direito divino. Ou seja, Deus constitui a autoridade civil como seu ministro, como seu diácono. E descendo um pouco mais fundo nesse argumento, A.T. Jones faz referência à fala de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, para mostrar que o Estado sim tem legitimidade por escolha de Deus. Porém, Deus não deu ao Estado a legitimidade para agir, controlar e regular todas as situações. Há a parte que pertence ao Estado e há a parte que pertence a Deus. E é nessa base que A.T. Jones desenvolve toda a sua argumentação até o final do livro. No terceiro encontro, A.T. Jones foi confrontado pelo senador Blair com o caso dos Mormons e a sua prática de poligamia sob o argumento de se tratar de um exercício religioso. Com esse exemplo, o senador Blair tentou colocar A.T. Jones em dificuldade, suscitando um caso de natureza religiosa em que todos concordam que o Estado deve interferir. E A.T. Jones demonstrou que o Estado deve interferir na questão da poligamia não por ser uma questão religiosa, mas por ser um ato incivil que traz prejuízo, que traz ameaça, que traz dano aos outros. E nós vimos a argumentação moderna que demonstra por que a poligamia causa dano, porque ela é uma prática essencialmente desigual que impede que os partícipes tenham direitos iguais. E terminamos o vídeo 3 com o exemplo de A.T. Jones falando de uma vida comunitária forçada. Ele fez referência à vida comunitária lá do início do livro de Atos, onde as pessoas vendiam os seus bens e falou, se alguém quiser fazer isso, pode fazer. O que não se pode fazer é tentar coagir outros, tomar os bens dos outros para que eles sejam revertidos num projeto de comunidade. Porque nesse caso o Estado intervém na situação, pois o direito à propriedade privada estaria sendo violado. E é nessa linha de raciocínio que nós vamos retornar aqui para a página 28 e começar a nossa leitura. A.T. Jones fala o seguinte: cada ser humano neste país ou em qualquer outro lugar tem o direito de adorar um ídolo se ele quiser. Então, além desse exemplo de vida comunitária forçada, ele está dando o segundo exemplo agora, que é de uma adoração a ídolos. E ele está dizendo que cada um tem o direito de adorar um ídolo se assim quiser. Esse ídolo encarna as convicções dessa pessoa com relação a quem Deus é.
Ele só pode adorar de acordo com suas próprias convicções. Não importa o formato que esse ídolo tenha. A pessoa tem o direito de adorá-lo em qualquer lugar do mundo, portanto também nos Estados Unidos da América. Mas suponha que a adoração a esse Deus envolva tirar a vida de uma pessoa da comunidade e oferecê-la como sacrifício humano. O exemplo que ele está dando, embora não seja comum, é um exemplo real. Há vários casos de sacrifícios humanos em todas as épocas da história. E se alguém quiser praticar uma religião de sacrifício humano? Como o governo vai reagir? O governo civil existe para a proteção da vida, da liberdade, da propriedade, etc. E deve punir qualquer pessoa que atentar contra a vida do próximo. A lei civil protege a vida humana contra tal prática religiosa de quem quer que seja, mas, ao punir o agressor, o Estado não considera absolutamente a filiação religiosa desse cidadão. A lei o puniria igualmente se tal cidadão não tivesse pretensões de estar prestando um culto religioso. Ele é punido por seu ato de incivilidade, por assassinato, mas não por sua irreligiosidade. Então, esse exemplo é dado para confrontar ainda com a situação da poligamia. Não interessa se a prática é feita com uma motivação religiosa. Se o ato é incivil e traz danos a terceiros, o Estado deve intervir para proibi-lo. Repito que a questão da religião não é considerada pelo Estado. A única questão é, ameaçou ele a vida do seu próximo? O governo civil deve proteger os cidadãos. Proteger a vida está dentro da jurisdição de César e representa parte dos deveres que a Escritura ensina sobre o cuidado para com o próximo. Portanto, é um dever com o qual César tem tudo a ver. E ele retoma então a fala de Jesus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A parte de César, a parte do governo, é proteger a vida, a propriedade, a liberdade. Próximo parágrafo. Assim, é verdade que o Estado jamais poderá, por direito, legislar a respeito da fé religiosa de quem quer que seja, ou a respeito de qualquer coisa que envolva os 4 primeiros mandamentos do Decálogo. Lembra daquela distinção que ele faz para basear o seu argumento da legitimidade? O Estado tem legitimidade para os últimos 6 mandamentos da lei de Deus, que são os mandamentos que dizem respeito ao dever para com o próximo. Mas o Estado não tem jurisdição sobre os assuntos dos primeiros 4 mandamentos, que são os deveres do homem para com Deus. Mas, se no exercício das suas convicções religiosas relacionadas aos primeiros 4 mandamentos, um homem invade os direitos do seu próximo, como o direito à vida, família, propriedade ou posição, o governo civil dirá então que se trata de algo ilegal. Por quê? Porque é irreligioso ou imoral? De forma alguma, mas porque é um ato incivil e somente por essa razão. Não cabe ao Estado fazer qualquer pergunta relacionada à religiosidade de uma pessoa, ou se seus atos são religiosos ou não. A única pergunta deve ser sempre se esse ato é civil ou incivil. Então aqui nós temos todo o resumo do que a T. Jones apresentou até agora. O Estado tem sua legitimidade para tratar dos casos de incivilidade, daqueles casos que atentam contra os fundamentos da sociedade. Agora nós vamos fazer uma pausa na nossa leitura, porque precisamos conhecer este cavalheiro que aparece na tela. O nome dele é John Stuart Mill. Ele foi um filósofo britânico do século XIX e veja a sua data de nascimento, 1806, e sua morte em 1873. Então, John Stuart Mill é um filósofo que viveu até bem próximo dos eventos da lei dominical de que nós estamos lendo. Ele foi até mesmo contemporâneo de A.T. Jones. A.T. Jones nasceu em 1850. Então, eles foram contemporâneos. E por que nós estamos trazendo John Stuart Mill para a nossa leitura e para a nossa reflexão sobre liberdade? Porque ele era um grande defensor da liberdade. Em 1859, ele escreveu um livro exatamente sobre esse assunto, sobre a liberdade. E ele estava refletindo quais devem ser os limites da intervenção da sociedade na vida privada do indivíduo.
E para responder essa questão, ele elabora aquilo que ficou conhecido como princípio do dano. O que significa esse princípio do dano? Vamos deixar que ele mesmo explique no seu livro sobre a liberdade, página 22. Diz assim: este princípio é o de que o único fim pelo qual a humanidade está autorizada, individual ou coletivamente, a interferir na liberdade de ação de qualquer um de seus integrantes é a autodefesa. Pois o único propósito para o qual o poder pode ser legitimamente exercido sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, contra a sua vontade, é evitar dano aos outros. Então, respondendo diretamente à questão, quais devem ser os limites da intervenção da sociedade na vida particular do indivíduo, no seu projeto de vida, nas suas crenças? Ora, a sociedade só pode intervir se for para evitar dano aos outros. É exatamente os exemplos que a T. Jones deu. Se alguém quer praticar uma religião pagã, ninguém deve interferir no seu projeto de vida. Mas se essa pessoa, em nome da sua religião, quer oferecer um sacrifício humano, nesse caso estamos diante de dano aos outros e a sociedade deve interferir. Dito de outro modo, se uma intervenção da sociedade na liberdade individual estiver motivada em razões que não sejam a prevenção de danos a terceiros, há fortes indícios de que tal intervenção é injusta. Então, diante de uma possibilidade de intervenção, baseado nesse princípio, nós devemos perguntar: qual é a motivação? O que é apresentado como o motivo dessa interferência? Se o motivo for qualquer um diferente de evitar dano aos outros, então há fortes indícios de que tal intervenção é injusta. E o que levou John Stuart Mill a refletir sobre esses assuntos? A sua preocupação com os rumos da democracia. Vamos entender isso melhor. Desde Platão, Aristóteles, as formas de governo, as formas puras de governo, são entendidas como sendo três: a monarquia, que é o governo de um só; a aristocracia, que é o governo de poucos ou dos melhores; e a democracia, que é o governo do povo. Essas são as formas puras de governo. Porém, elas podem se deteriorar em formas impuras ou impróprias de governo. Então, a monarquia pode se deteriorar em tirania, que é o governo de um só em benefício próprio. A aristocracia pode se deteriorar em oligarquia, que é o governo de alguns poucos em prol dos interesses desse pequeno grupo. E a democracia, ela pode se deteriorar em tirania da maioria. E aqui é o ponto principal da discussão de John Stuart Mill. E por que existe a possibilidade da democracia se degenerar em tirania da maioria? Porque a democracia funciona baseada no princípio majoritário, segundo o qual é a maioria que toma as decisões. Então, os políticos são eleitos, as leis são aprovadas, as decisões dos tribunais são tomadas pela maioria de votos. Esse é o princípio majoritário. E na democracia existe o risco de a maioria impor suas opiniões e estilos de vida sobre as minorias ou indivíduos isolados. Nós podemos pensar em um exemplo bem simplório e atual para contextualizarmos essa ideia. Pense na proibição de fumar em lugares públicos fechados. Essa é uma regra que não é muito antiga. Mas por que essa proibição se tornou regra? Porque a maioria das pessoas crê que o cigarro faz mal para a saúde. A maioria das pessoas se sentem incomodadas com a fumaça do tabaco. E a maioria dos legisladores votou por aprovar essa proibição de fumar em lugares públicos fechados. A maioria impôs sobre os fumantes as suas convicções de não fumantes. Não que isso seja
ruim, mas ilustra a questão que estava preocupando John Stuart Mill. O que poderia ser feito, então, para conter, para evitar a tirania da maioria? Encontramos nesse autor pelo menos duas propostas. A primeira delas seria agir com base no princípio do dano, ou seja, a sociedade só poderia intervir, só poderia interferir para coibir um dano a terceiros. Essa é a primeira proposta. E a segunda proposta seria retirando certos direitos do controle da maioria. E o exemplo que ele dá é o direito à liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode estar sob controle da maioria, porque se estivesse, haveria o risco de a liberdade de expressão ser tolhida por voto da maioria. Bem, por que acabamos de ver tudo isso? Porque a linha argumentativa de A.T. Jones é exatamente essa linha argumentativa de John Stuart Mill. Não necessariamente eles se conheciam, não necessariamente A.T. Jones leu o livro deles, mas A.T. Jones argumenta e pensa de acordo com o pensamento sistematizado de John Stuart Mill. E nós vamos ver que até mesmo o senador Blair raciocina com base no princípio do dano. Ou seja, para legitimar, para justificar uma lei dominical nacional, ele vai mencionar a ideia de dano, ele vai mencionar a ideia de perigo, no sentido de que essa lei retiraria certas ameaças da sociedade, certos perigos sociais. Visto isso, vamos retomar a nossa leitura. Acabamos de ler que A.T. Jones novamente repete a ideia de que o Estado deve se meter apenas para coibir os atos que sejam incivis, aquilo que atente contra os fundamentos da sociedade. E após falar isso, o senador Blair toma a palavra e diz assim: agora, aplique esse direito a este caso, a instituição do dia de repouso entre os homens e para o bem dos homens. E A.T. Jones responde: muito bem, vamos considerar isso. Aqui há pessoas que guardam o domingo. É direito delas trabalhar em qualquer outro dia da semana. É direito delas trabalhar nesse dia se desejarem. Mas elas estão guardando esse dia, reconhecendo-o como o dia de descanso, o Shabat. E aqui existe uma nota do tradutor para dizer que esse Shabat, que é a palavra bíblica para descanso, para o descanso do quarto mandamento, para o descanso do sétimo dia da semana, essa palavra é usada aqui no livro para se referir a qualquer dia de descanso, seja sábado, seja domingo, seja a sexta-feira dos muçulmanos. Então nós temos que ficar atento a isso. É por isso que aqui o tradutor usou a palavra descanso, a expressão dia de descanso. Então a ideia de A.T. Jones é: se os guardadores do domingo quiserem trabalhar nos outros dias da semana, eles podem trabalhar. Se eles quiserem trabalhar mesmo no domingo, eles podem trabalhar, mesmo que tenham a convicção de que aquele é o dia de descanso. Continuando. Agora, enquanto estão fazendo isso dentro do seu direito, existe outro grupo de pessoas guardando o sábado e outros guardando a sexta-feira. Os muçulmanos aceitam a sexta-feira. Mas vamos nos concentrar naqueles que guardam sábado, o sétimo dia, como dia de descanso. Os que guardam domingo e que querem uma legislação em favor desse dia, pedem para que outras pessoas sejam proibidas de trabalhar no domingo, porque dizem que isso perturbaria o seu descanso e adoração e etc., e que os seus direitos não são protegidos de forma plena. Percebe o que aconteceu aqui? A.T. Jones está emulando os argumentos dos guardadores do domingo em prol da lei dominical nacional. E o que eles estão falando é o seguinte: existe uma espécie de dano. Olha a teoria de John Stuart Mill. Existe uma espécie de dano quando um guardador do sábado ou qualquer outra pessoa trabalha no domingo. Ele está me trazendo dano na medida em que ele me traz perturbação, ele impede a minha adoração plena. E por ele trazer dano é justificada a interferência da sociedade, do Estado nesse caso. Mas na sequência, A.T. Jones vai desmontar esse argumento e essa justificativa.
E ele diz assim: será que eles realmente acreditam no princípio envolvido nessa alegação? Ou seja, na alegação de que os que não guardam o domingo estão tirando o sossego, estão tirando a sacralidade que era devida a esse dia? Vamos ver. Eles nunca irão admitir, até o momento não achei um que o tenha feito, que o seu trabalho no sábado, ou seja, que o trabalho dos guardadores de domingo no sábado, perturba o descanso e a adoração de alguém que descansa no sábado. Se o trabalho que fazem não perturba os que descansam no sábado ou sua adoração, então em que princípio eles se baseiam para afirmar que o nosso trabalho no domingo atrapalha o descanso daqueles que guardam esse dia? Entendeu? É muito bom esse argumento de A.T. Jones, é muito simples também, mas é muito bom, porque ele desmascara a falácia. Ora, se o trabalho que nós guardadores do sábado fazemos no domingo causa perturbação à adoração deles, então o trabalho que eles, guardadores do domingo, fazem no sábado não causa perturbação a nós? E aqui ele coloca os opositores, aqueles que são favoráveis à lei dominical, em uma situação sensível, num dilema. Porque se eles responderem que o trabalho dos guardadores do domingo no sábado causa perturbação, eles terão que admitir que a lei é injusta porque segrega uma parte da população. Mas se eles disserem que esse trabalho não causa perturbação, então acabou a justificativa para uma lei dominical nacional. Entendeu? Jamais achei um sequer dentre o grupo dos observadores do domingo que admita tal princípio, ou seja, que admita que o trabalho dos guardadores do domingo no sábado incomoda, causa perturbação religiosa aos guardadores do sábado. Mais do que isso, em uma convenção sobre o domingo feita em São Francisco, na qual estive presente, houve uma pessoa que levantou essa questão dizendo, abre aspas, ele está citando o que a pessoa disse: existem algumas pessoas, e a boa maioria delas deste estado, que não acreditam na legislação dominical e que guardam o sábado como dia de descanso, mas, ele disse, a maioria deve prevalecer. Olha aqui, novamente, o receio de John Stuart Mill expresso aqui nesse caso concreto. O que aquela pessoa disse? A maioria deve prevalecer. A vasta maioria das pessoas guarda o domingo e seus direitos devem ser respeitados. Elas têm o direito de torná-lo lei. E qual é o argumento aqui? Elas têm o direito de tornar a observância religiosa do domingo lei simplesmente porque elas são maioria. Aqui está colocada a ditadura da maioria como uma ameaça possível na democracia. E A.T. Jones fala assim: eu me levantei e disse, suponham que os sabatistas fossem a maioria e apelassem ao legislativo solicitando a criação de uma lei para obrigar vocês a guardar o sábado, para resguardar os direitos deles. Vocês achariam isso correto? Houve um murmúrio em todo o recinto e eles responderam não. Então veja que interessante, o argumento da maioria foi apresentado nessa situação como um direito se a maioria apoiasse a santificação do domingo. Mas se a maioria fosse de guardadores do sábado, então as pessoas responderam que eles não teriam o direito de tornar o seu dia de repouso como uma lei nacional. E contando isso, A.T. Jones revela a hipocrisia e a incongruência daqueles que queriam a aprovação da lei dominical nacional. E o senador Blair pergunta: com que fundamento eles disseram não? Até o senador Blair ficou surpreso. E A.T. Jones responde: isso é o que eu gostaria de saber. Eles não foram lógicos, ou seja, realmente não existe fundamento. A resposta deles mostra que não há fundamento na justiça ou no direito que sustente a alegação de que a maioria pode ditar as regras em questão de consciência. E o senador Blair vai reagir dizendo assim: isso não procede, pelo menos não me parece proceder. A maioria tem o direito de governar naquilo que diz respeito à ordem da sociedade. Olha a tirania da maioria se manifestando agora pela boca do senador Blair. A maioria tem o direito de governar naquilo que diz respeito à ordem da sociedade. E se César controla a sociedade, então a maioria tem o direito, nesse país, de dizer o que daremos a César.
E essa fala do senador Blair não é errada, né, totalmente, ela está de acordo com o pensamento de John Stuart Mill, que vimos há pouco, porque aqui o senador Blair está falando daquilo que nós devemos a César, né? E de fato o Estado pode interferir no que devemos a César. E A.T. Jones, atento, faz essa observação. Ele diz assim: muito bem, mas a maioria não tem o direito de dizer o que daremos a Deus. Tampouco tem ela o direito de dizer que devemos dar a César o que pertence a Deus. Se 999 pessoas a cada 1000 nos Estados Unidos guardassem o sétimo dia, ou seja, o sábado, e eu considerasse ser minha escolha e direito de guardar o domingo, então eu iria insistir nisso, e eles não teriam qualquer direito de me obrigar a guardar o sábado. Até Jones está falando, se a lei que vocês querem propor fosse para guardar o sábado por causa de uma maioria que hipoteticamente guardasse o sábado, ainda assim eu iria me opor ao projeto. E o senador Blair diz: em outras palavras, você assume a posição de que, para o bem da sociedade, não importando o aspecto religioso em questão, a sociedade não pode exigir a abstinência do trabalho no dia de repouso, mesmo que isso perturbe os outros. Perceba essa fala do senador Blair. Ele aqui está incidindo em uma falácia que se chama petição de princípio. O que é a petição de princípio? É você afirmar aquilo que você precisa provar. Então, ao fazer essa pergunta, o senador Blair está afirmando que o trabalho dos sabatistas no dia de domingo traz perturbação. Isso é uma petição de princípio, porque ele não provou que o trabalho dos sabatistas no domingo traz importunação aos guardadores do domingo. A.T. Jones demonstrou muito bem que se o trabalho dos que guardam o domingo, se o trabalho deles no sábado não causa importúnio aos guardadores do sábado, então o trabalho dos sabatistas no domingo não pode importunar também aqueles que guardam o domingo. E veja como A.T. Jones responde: com relação a perturbar os outros, já provei que isso não ocorre. O contexto de sua pergunta define exatamente a minha posição. Perceba que o senador Blair, nessa sua pergunta, ele está tentando provar que existe um dano em trabalhar no domingo. Por quê? Lembre-se lá da teoria de John Stuart Mill. Se existe dano para terceiros, há legitimidade para interferência da sociedade, para interferência do Estado. Então, esse é um ponto importante. O trabalho dos sabatistas no domingo causa ou não causa perturbação, incômodo e viola a adoração dos guardadores do domingo? Esse é um ponto importante. A.T. Jones diz que não, ele demonstra que não, e o senador Blair insiste que sim, mesmo sem provas. O senador Blair fala novamente: você é lógico durante todo o seu argumento de que não deve haver nenhum dia de repouso. Olha, o senador Blair está elogiando A.T. Jones. Você é lógico. Grave isso aqui. Nós começamos a nossa leitura com A.T. Jones dando o exemplo da idolatria. Ele fala: qualquer um pode adorar um ídolo, ter uma religião pagã, mas a partir do momento em que essa religião pagã exige da pessoa um sacrifício humano, o Estado deve intervir. Então, nesse contexto todo, o senador Blair fala para ele: você é lógico durante todo o seu argumento de que não deve haver nenhum dia de repouso. E ele continua assim: foi-me entregue a seguinte pergunta. Então, imagine que um papelzinho foi passando lá no meio da comissão, até que chegou na mão do senador Blair, e agora essa pergunta que ele recebeu, ele vai fazer para A.T. Jones. E a pergunta é assim: o senhor também é contrário a todas as leis contra a blasfêmia? E aqui fica muito interessante, pois um novo bloco de discussão se abre. A.T. Jones deve argumentar agora, deve responder e argumentar se ele é contra ou a favor das leis de blasfêmia. Por quê? Porque se ele responder que ele é favorável às leis de blasfêmia, então seu argumento vai ficar enfraquecido. Porque condenar a blasfêmia é uma interferência do Estado em condutas religiosas devidas a Deus. Então é uma pergunta escorregadia que eles lançam para A.T. Jones. Antes de prosseguirmos aqui na leitura, vamos entender melhor o que é uma lei contra a blasfêmia?
E eu selecionei aqui uma lei contra a blasfêmia do estado de Massachusetts para ilustrar o assunto de que o livro vai falar nas próximas páginas. Essa lei é do ano 1782, portanto, ela é mais de 100 anos anterior ao projeto de lei da Lei Dominical Nacional. O que diz essa lei contra a blasfêmia? É uma lei estadual. Diz assim: seja promulgado pelo Senado e pela Câmara dos Representantes, reunidos em Assembleia Geral, pela autoridade dos mesmos, que, se qualquer pessoa blasfemar deliberadamente o santo nome de Deus, negando, amaldiçoando ou injuriosamente reprovando a Deus, sua criação, governo ou julgamento final do mundo, ou amaldiçoando ou reprovando Jesus Cristo ou o Espírito Santo, ou amaldiçoando ou reprovando contundentemente a santa palavra de Deus, isto é, as escrituras canônicas contidas nos livros do Antigo e do Novo Testamento, expondo-os em parte ou em todo ao desprezo e ao ridículo, e nessa parte onde está a reticência, ele cita nominalmente cada um dos livros da Bíblia do Antigo e do Novo Testamento para dizer que se o desprezo, se a maldição for lançada sobre a Bíblia toda ou mesmo sobre algum livro em particular, no todo ou em parte, toda pessoa que os ofender será punida por prisão, não superior a 12 meses, por sentar-se no pelourinho. O pelourinho é aquele mastro onde as pessoas eram amarradas para serem chicoteadas, né? Então, além da pena de prisão, existem outros tipos de penas para esse delito de blasfêmia. Uma delas seria sentar-se preso ao pelourinho, a outra seria a penalidade por chicotadas, ou por sentar-se na forca com uma corda ao pescoço. Nesse caso, a pessoa não era enforcada, ela apenas ficava sentada na forca com a corda ao redor do pescoço. Era uma forma de humilhação pública. Outra hipótese, ou pela obrigação de manter bom comportamento. O que é a obrigação de manter bom comportamento? Não poder frequentar casas noturnas, não poder consumir bebida alcoólica em público, não poder se ausentar da comarca. São exemplos de restrições de direitos chamadas de manter bom comportamento. Então, veja que são várias penalidades para o delito de blasfêmia. A pena de prisão, a pena de sentar-se no pelourinho, as chicotadas, sentar-se na forca com uma corda ao pescoço, ou pela obrigação de manter bom comportamento, conforme a discrição do Supremo Tribunal Judicial, perante quem a condenação pode ser determinada de acordo com a gravidade da infração. Massachusetts, 3 de julho de 1782. Esse é um exemplo de lei contra a blasfêmia que nos ajuda a entender qual é a pergunta que o senador Blair propôs para a T. Jones. E o que é interessante nós notarmos é que algumas décadas antes de 1888, antes de a T. Jones ir perante a comissão do Senado americano, houve uma condenação exatamente porque uma pessoa violou essa lei de Massachusetts contra a blasfêmia. Foi o caso Massachusetts versus Abner Kneiland, de 1838. Esse Abner Kneiland era um panteísta e ele escreveu e publicou um artigo no qual havia a seguinte frase: não existe qualquer Deus exceto a natureza, que é exatamente a crença panteísta. Deus está em tudo, Deus é tudo que existe, Deus é a natureza. E por causa dessa afirmação, Abner Kneiland foi levado como criminoso para responder pelo crime de blasfêmia. E perante a Suprema Corte de Massachusetts, ele apelou para a garantia da liberdade religiosa. E Lemuel Shaw, que era o presidente da Suprema Corte de Massachusetts, respondeu que a liberdade religiosa não se aplicava ao caso, porque a garantia de liberdade religiosa foi concebida para promover, abre aspas, e aqui eu cito literalmente o que o presidente da Suprema Corte disse: a liberdade,
A garantia de liberdade religiosa foi concebida para promover a investigação mais completa e a discussão mais livre para todos os fins honestos e justos, e não para proibir a aplicação de leis que foram concebidas para punir, abre aspas, atos que tendem a perturbar a paz pública. Então veja que interessante, qual foi a argumentação da Suprema Corte de Massachusetts nesse caso de 1838? A liberdade religiosa garantida pela Constituição não impedia que a blasfêmia fosse punida como crime, porque havia um valor social relevante. E qual valor social relevante era esse? A blasfêmia promove atos que tendem a perturbar a paz pública. E como a perturbação da paz pública é um dano social, nós proibimos a blasfêmia. E com base nessa argumentação, Abner Niland foi condenado a 60 dias de prisão. Isso nos fornece um panorama, um contexto do que são as leis contra blasfêmia de que estava falando o senador Blair e sobre as quais a T. Jones vai comentar. Então, retomando, qual foi a pergunta do senador Blair? O senhor também é contrário a todas as leis contra a blasfêmia? E a T. Jones responde, sim, senhor. Mas não porque a blasfêmia não seja algo errado, ou seja, a T. Jones entende que a blasfêmia é errada. Por quê? Porque é uma ofensa contra Deus. Mas não porque a blasfêmia não seja algo errado, mas porque o governo civil não pode definir blasfêmia ou punir quem a comete. Blasfêmia é questão que pertence a Deus, é uma ofensa e um pecado contra ele. E aqui ele está novamente retomando as bases do seu fundamento. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O respeito a Deus, não tomar o seu nome em vão, é um dever do homem para com Deus e não um dever do homem para com seu semelhante. É por isso que, embora a blasfêmia seja algo ruim, ela não pode ser punida e controlada pelo Estado. E o senador Blair diz assim, suponha essa prática em grande escala, ou seja, a maioria da população blasfemando. Ela seria prejudicial à sociedade? E a T. Jones responde, isso terá que ser explicado. Em que sentido isso pode ser prejudicial para a sociedade? E o senador Blair complementa. Suponhamos que seja prejudicial à sociedade neste sentido. Mais uma vez, a ideia de John Stuart Mill sendo resgatada aqui. O Estado, a sociedade só pode interferir na prática individual se houver um dano. Então, o senador Blair quer mostrar que a blasfêmia ela traz um dano social relevante. E ele diz assim, a crença na existência de Deus, a reverência para com o Criador e o cultivo desse sentimento na sociedade são para o bem da sociedade. Na verdade, aqui se encontra a base de toda lei e restrição. Se o Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas, ao menos assim se supõe, e tem todo o poder, não tem nenhum direito de nos restringir, fica difícil de ver como podemos restringir uns aos outros. E aqui pela primeira vez eu acho interessante o que o senador Blair fala. Essa declaração dele tem um certo valor retórico muito interessante. O que o senador Blair está dizendo é o seguinte, Deus é a autoridade suprema. O Estado só tem autoridade porque Deus a concedeu para ele. Então, se Deus, que é a autoridade suprema, não for respeitado, por consequência, nós que somos autoridades menores, também não seremos respeitados. Então, a blasfêmia, ela retira o sentimento de hierarquia, de dever, de respeito que deve haver na sociedade, porque a blasfêmia atenta contra a autoridade superior que é Deus. E a T. Jones responde assim, ele, Deus, tem o direito de nos restringir e, na verdade, o faz. E o senador Blair o interrompe dizendo assim, blasfemar, zombar e ridicularizar com frequência o Todo-Poderoso produziria, é claro, uma tendência de educar as crianças, que logo se tornarão o Estado, num absoluto desprezo por Deus e sua autoridade. Blasfêmia, como eu entendo, é a prática que lança sobre o Criador o desprezo e ridículo entre suas criaturas.
Senador Blair quer dizer que, se a blasfêmia for tolerada na sociedade, a nova geração, que agora é criança e depois se tornarão estadistas, se tornarão cidadãos, ela vai perder a ideia de respeito à autoridade. E é por isso que a blasfêmia deve ser coibida pela lei, deve ser considerada um delito. E a T. Jones fala o seguinte: o que é blasfêmia aqui pode não ser blasfêmia na China e em muitos outros países. E aqui ele novamente é interrompido pelo senador Blair. E aparentemente o que a T. Jones fala, blasfêmia, o que é blasfêmia aqui não vai ser blasfêmia na China, parece uma fala solta, mas aguarde, ele vai retomar esse tópico aqui e vai ser muito interessante, vai ser muito pertinente o que ele vai falar. Mas ele foi interrompido pelo senador Blair, que disse assim: não estamos lidando com comunidades pagãs, ou seja, nós não estamos na China pagã, nós estamos nos Estados Unidos cristão. Uma regulamentação que seria apropriada para uma comunidade pagã não se aplicaria a pessoas de uma comunidade cristã. Você quer dizer que não existe tal coisa como a blasfêmia? E Jones responde: não, eu não quis dizer isso. E o senador Blair fala: os chineses dificilmente acreditam em algum tipo de Deus, pelo menos não no Deus em que nós cremos. Levando em conta nosso Deus e as instituições cristãs, o que você entende ser uma blasfêmia? E até Jones responde: há muitas coisas que as escrituras consideram blasfêmia. Note que, de certo modo, até Jones está evitando se comprometer ao classificar o que é blasfêmia e o que não é, porque daí ele entraria numa outra situação que poderia fugir ao controle, que não era exatamente aquilo de que ele foi falar lá. Então ele responde: há muitas coisas que as escrituras consideram blasfêmia. E o senador Blair fala: o poder da lei em vários estados tomou o cuidado de definir que certas coisas constituem blasfêmia. O senador Blair está falando: mas o que é blasfêmia já está definido. Por que não pode ser respeitado? Por que você seria contra isso também? E Jones responde: precisamente. Mas se a lei se propõe a definir o que é blasfêmia e puni-la, por que não se aprofunda na questão e define todo tipo de blasfêmia e suas respectivas punições? O que a T. Jones está querendo suscitar é que a linguagem das leis de blasfêmia é por demais genérica. E por ser genérica demais, não se sabe exatamente o que é considerado blasfêmia, o que é bastante perigoso, como nós vamos ver aqui na sequência. Só que o senador Blair não capta que foi isso que a T. Jones quis dizer. E o senador fala assim: talvez essa lei não seja tão abrangente como deveria. Você diz ser contrário a todas as leis contra blasfêmia, maldições e juramentos? E Jones responde: sou contrário a qualquer lei relacionada com qualquer dos primeiros 4 mandamentos. Ou seja, se a lei quer regular a relação do indivíduo com Deus, Jones é contrário, porque isso fere os princípios da religião cristã e fere também a Constituição dos Estados Unidos. E agora, um novo personagem surge aqui na discussão. É o senador Palmer. E ele diz assim: suponha que o que foi definido como blasfêmia nos estatutos dos vários estados viesse a depreciar a observância da lei e o respeito a ela. Você consideraria as leis contra a blasfêmia impróprias? Então, o senador Palmer, ele está repetindo o argumento do senador Blair. O senador Blair falou assim: se a gente permite a blasfêmia, que é uma ofensa ao Todo-Poderoso, à autoridade superior, então a sociedade não vai respeitar as autoridades inferiores, que somos nós, os governantes civis. E é isso que o senador Palmer está falando aqui. A blasfêmia, o que foi definido como blasfêmia dos estatutos dos vários estados, pode vir a depreciar a observância da lei e o respeito a ela. Nesse caso, você consideraria as leis contra a blasfêmia impróprias? E a T. Jones responde: sob o princípio exposto pelas Escrituras, nenhuma legislação, seja ela qual for, pode ser apropriada se o seu objetivo é interferir na guarda dos primeiros 4 mandamentos. A legislação por parte do governo civil com relação a um ou outro ponto ligado aos primeiros 4 mandamentos pode assumir diferentes formas aparentemente adequadas. Contudo, quando você se põe a legislar sobre isso, qual será o limite? E novamente nós retornamos à teoria de John Stuart Mill.
Se a maioria pode decidir sobre tudo, então qual é o limite para a maioria? Então está armada a estrutura de tirania da maioria sobre a minoria. Qual será o limite? E o senador Palmer responde: é parte da educação dos jovens deste país ensinar a não blasfemar. O senador tangencia, foge de enfrentar a pergunta direta de A.T. Jones. E ele responde: é verdade que o programa escolar ensina os jovens a não blasfemar. Se a juventude receber uma educação adequada, ela nunca irá blasfemar. E o senador fala: aprovamos leis em prol da educação dos jovens. A questão aqui é se a abstenção da blasfêmia não poderia ser incluída no escopo da educação. Considere isso nessa perspectiva. E A.T. Jones diz assim: idolatria, e aqui ele está fazendo uma ligação com o primeiro parágrafo que nós lemos hoje, quando ele falou assim para o senador Blair: se alguém quiser praticar um culto idolátrico, um culto pagão aqui nos Estados Unidos, ele vai poder. Ele só não pode tomar atitudes incivis em nome da religião, como é praticar um sacrifício humano. E nós vimos que a esse argumento o senador Blair disse que ele tinha lógica no que ele estava apresentando. Agora, A.T. Jones novamente recobra esse exemplo da idolatria e ele vai amarrar isso ao contexto da lei de blasfêmia. Veja só, Jones fala assim: idolatria e cobiça é idolatria não é nada mais do que a quebra do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Se o Estado pode proibir a quebra do terceiro e do quarto mandamento, por que não poderia proibir a quebra do primeiro e do segundo, e nesse caso substituir a Deus de imediato e estabelecer uma teocracia terrestre? Esse é o único resultado lógico. E eu gosto muito dessa parte de A.T. Jones porque, com uma maestria, ele desmascara a incongruência do raciocínio dos senadores. Vamos reler esse parágrafo novamente com calma. Ele diz assim: a idolatria e cobiça a idolatria não é nada mais do que a quebra do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E aqui a minha Bíblia está aberta em Êxodo capítulo 20, o capítulo dos 10 mandamentos. Então, não terás outros deuses de mim, primeiro mandamento. Seu Estado pode proibir a quebra do terceiro e do quarto mandamento? Qual que é o terceiro e quarto mandamento? Terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, olha o argumento dele. Se o Estado pode proibir a quebra do terceiro mandamento, como o Estado proíbe a quebra do terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O Estado proíbe a quebra do terceiro mandamento com as leis contra a blasfêmia. E o Estado proíbe a quebra do quarto mandamento com o projeto de lei dominical nacional. É claro que aqui no quarto mandamento eles trocam a palavra sábado do sétimo dia e colocam o domingo no lugar. Mas a pretensão é fazer com que a lei divina seja também a lei da sociedade. Então preste atenção. Se o Estado pode proibir a quebra do terceiro mandamento, leis contra blasfêmias, e do quarto mandamento, lei dominical nacional, por que não poderia proibir a quebra do primeiro e do segundo mandamentos? Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Idolatria. Nem farás para eles imagens de escultura. Idolatria. Então, A.T. Jones colocou os senadores numa situação difícil que revela a incongruência, a falta de lógica do argumento deles. Porque eles concordaram que qualquer pessoa nos Estados Unidos poderia adorar um ídolo, poderia ter uma religião pagã, desde que não atentasse contra os direitos básicos dos outros, como é a vida, a propriedade, a família. Então, o que A.T. Jones está salientando aqui é: se uma pessoa pode descumprir o primeiro mandamento da lei de Deus, o segundo mandamento da lei de Deus, por que vocês, senadores, por que vocês que são representantes do Estado, querem interferir no terceiro e no quarto mandamentos, no mandamento que condena a blasfêmia e no mandamento que regula o repouso religioso, se igualmente o terceiro e o quarto mandamento e o primeiro e o segundo dizem respeito aos deveres do indivíduo para com Deus? Não existe resposta para essa pergunta de A.T. Jones. A única resposta que eles poderiam dar é: de fato, nossa proposta, nosso raciocínio é ilógico. E o senador Blair diz assim, novamente, ele
tangencia, ele não enfrenta o argumento de A.T. Jones. Ele diz, cobiça é um estado da mente. E ele está falando de cobiça porque quando A.T. Jones começou a falar de idolatria, ele falou idolatria e cobiça é idolatria. É por isso que o senador Blair está falando aqui de cobiça. Cobiça é um estado da mente. Mas quando a cobiça se transforma no ato de roubar, apropriando-se das coisas alheias sem a devida compensação, então a lei interfere. E A.T. Jones responde, certamente, é claro, isso aqui é perfeito. E o senador Palmer fala, existe uma contaminação na blasfêmia ou na cobiça. Por exemplo, se um homem cobiçoso infectasse toda a vizinhança com sua cobiça, de modo que todos se tornassem ladrões, então a cobiça seria um assunto da legislação. E A.T. Jones protesta, nunca. Você proíbe o roubo e não a cobiça. Você não pode invadir a condição da mente onde a cobiça habita. E é claro, a cobiça é algo intangível, ela não tem uma expressão material. A expressão material do roubo é o próprio roubo, a cobiça é o que antecede. E o senador Blair fala, não dissemos que devemos invadir a condição da mente, mas sim que a sociedade tem o direito de fazer regulamentos, porque esses são essenciais para o bem da sociedade. A sociedade, pela maioria de votos, estabelece um regulamento e devemos obedecer ao que foi decidido pela maioria. E Jones responde, como se pode descobrir o que é blasfêmia? Como se pode descobrir o que é blasfêmia se isso é apenas uma ofensa contra Deus? Na teocracia puritana da Nova Inglaterra, nosso historiador Bancroft diz que, abre aspas, a maior ofensa no catálogo de crimes era a blasfêmia, ou o que o júri chamasse de blasfêmia. Vamos entender isso aqui. A.T. Jones está repetindo algo que ele falou anteriormente e eu alertei. A.T. Jones está falando que a ideia de blasfêmia, o conceito de blasfêmia, o que constitui blasfêmia é algo subjetivo, algo que a lei é incapaz de definir de maneira satisfatória. E quando existe um conceito indeterminado em um texto legal, isso se torna perigoso, porque qualquer pessoa passa a ser um criminoso, a depender de como os juízes, a depender de como os jurados interpretarão aquilo. Pense só no caso daquele Abner Neeland, que ao declarar a sua crença panteísta, foi tido como um blasfemo, um criminoso blasfemo. E na sua defesa perante a Suprema Corte de Massachusetts, ele usa exatamente esse argumento aqui que A.T. Jones está sugerindo. A definição da lei é muito vaga, é muito imprecisa, é muito indeterminada. Então ele apenas declarou a sua crença religiosa, sem a intenção de ofender qualquer tipo de divindade ou qualquer crença dos outros. Mas como os juízes entenderam que aquilo era blasfêmia, ele foi condenado. É contra essa subjetividade que A.T. Jones está protestando. E o senador Blair novamente não entende a profundidade do que A.T. Jones está falando e responde assim, mas a lei estava por trás do júri e dizia que a prática deveria ser punida. O senador Blair aqui está usando aquele esquema argumentativo de normas dinâmicas, de argumentos dinâmicos que apelam para a autoridade. Então, o senador Blair está apelando aqui para a lei. Existia uma lei que condenava a blasfêmia. O júri condenou por blasfêmia, logo o júri cumpriu a vontade da lei. Então, o que está por trás dessa fala do senador Blair é que se existe uma lei, e se os agentes públicos estão cumprindo a lei, então está tudo certo. Então é a justiça. Mas isso é uma grande falácia. Basta nós pensarmos, por exemplo, no holocausto do povo judeu cometido pelo regime nazista. Todos os atos dos oficiais, dos soldados nazistas, eram legais porque estavam de acordo com a lei. Mas estar de acordo com a lei, estar escrito na lei, não significa que a conduta, ou que a ordem, ou que a norma é justa
e moral, porque pode ser que uma lei seja injusta e imoral. E o senador Blair não se atenta a isso. Ele diz assim: mas a lei estava por trás do júri e dizia que a prática deveria ser punida, a prática de blasfêmia. Se um júri de 12 homens dissesse que um homem havia claramente cometido o ato, então a prática poderia ser punida. Foi a maioria que fez a lei. Olha novamente a ideia da maioria. Foi a maioria que fez a lei. E o júri só tratou do fato em questão depois que a lei foi violada. Não foi o júri que fez a lei. Essa é uma questão relacionada à elaboração da lei. E Jones fala assim: a questão toda não se resume a simplesmente fazer a lei. A questão é se a lei é justa quando é elaborada. E a lei da blasfêmia não pode ser justa porque ela trabalha com um conceito vago, um conceito juridicamente indeterminado, que pode punir as pessoas ao sabor da interpretação do juiz ou do júri. A questão é se a lei é justa quando é elaborada. Existe um limite para o poder de legislar, e esse limite se encontra na linha divisória estabelecida por Jesus Cristo. O governo não tem nenhum direito de fazer qualquer tipo de lei relacionada com as coisas que pertencem a Deus, ou com as ofensas contra Deus ou a religião. O governo não tem nada que ver com a religião. Esta é a definição de blasfêmia de acordo com o juiz Coley, em seu livro Limitações Constitucionais. Então veja que a T. Jones foi preparado para a apresentação do seu caso na comissão do Senado americano. Ele foi levando um livro de direito constitucional de um juiz e ele vai ler o que esse livro diz sobre as leis de blasfêmia. Qual é a definição de blasfêmia segundo o livro que a T. Jones está portando? Diz assim: é o uso proposital de palavras concernentes ao Ser Supremo, calculadas e designadas a prejudicar e destruir a reverência, respeito e confiança devidos a ele como o Criador inteligente, governador e juiz de todo o mundo. Deve existir uma motivação maléfica, deve existir uma tentativa deliberada e maliciosa voltada para diminuir a reverência dos homens para com a divindade ou para com a religião aceita. E depois de ler essa citação, a T. Jones continua: percebe-se de relance que as leis contra a blasfêmia procedem do antigo sistema inglês de estatutos que regulavam, abre aspas, ofensas contra Deus e a religião. E é sob essa rubrica que é colocado esse estatuto em cada sistema de lei civil. Ele não poderia ser colocado em nenhum outro lugar. O que a T. Jones está falando? Veja, o próprio título da lei, ofensa contra Deus e contra a religião, prova meu argumento. Porque o que eu estou falando aqui é que a blasfêmia ou não tomar o nome de Deus em vão é um dever do indivíduo para com Deus e não um dever do indivíduo para com o seu próximo. Então essa lei não faz sentido porque ela declaradamente quer regular o que o indivíduo deve para Deus. Ele não poderia ser colocado em nenhum outro lugar, mas ofensas contra Deus devem ser retribuídas somente pelo tribunal divino. Ou seja, ao fazer uma lei contra a blasfêmia, o tribunal humano quer interferir em um direito de Deus que foi violado. Tudo que se refere à religião ou ofensas contra ela, o poder civil não tem nada que fazer. É uma perversão das funções do governo civil o fato de ele ter se tornado um participante ativo em controvérsias religiosas. Ele terá amplo exercício de seus poderes e de sua jurisdição na tentativa de manter civis os contendedores religiosos e outros mais, sem jamais se permitir tornar-se partidário em conflitos religiosos ou assumir o cargo de defensor dos dogmas religiosos. A T. Jones está falando, se o Estado cuidar só de regular as ações incivis dos homens, ele já vai ter muito trabalho, vai ter muito campo de atuação. Ele não precisa querer regular o dever do indivíduo para com Deus. E ele continua assim: mas, de acordo com a definição do juiz Coley, a blasfêmia é uma tentativa de diminuir a reverência que uma pessoa tem não apenas para com a divindade, mas
para com a religião aceita também. E agora preste atenção nesse argumento que é muito interessante. Ele acabou de falar, no livro de direito constitucional que eu estava lendo, é dito que a blasfêmia não é apenas diminuir a reverência para com a divindade, mas para com a religião aceita também. No entanto, qualquer pessoa neste vasto mundo tem o direito de diminuir a reverência de outras pessoas para com a religião aceita ou adotada, se ele achar que ela é errada. Consequentemente, como eu disse momentos atrás, o que seria caracterizado como blasfêmia aqui não seria blasfêmia na China. E o que está estritamente de acordo com a palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo é necessariamente blasfêmia na China, na Turquia ou na Rússia. Um homem que prega o evangelho de Jesus Cristo na China comete blasfêmia segundo a definição mencionada. Ele estaria fazendo uma tentativa intencional de diminuir a reverência das pessoas daqueles países em suas crenças e para com as divindades reconhecidas na religião deles. Essa é uma observação perspicaz. Olha o que a Ted Jones está falando. O Estado quer introduzir leis contra a blasfêmia para garantir o respeito a Deus e à religião, correto? Correto. Um missionário que vai pregar de Deus, que vai engrandecer o nome de Cristo perante outras nações, está fazendo exatamente o oposto daquilo que é proibido pelas leis contra a blasfêmia. Mas, ao engrandecer o nome de Deus e de Cristo, ele é acusado de blasfêmia em outros países. Então, o que a Ted Jones está falando é que todo ato de evangelismo é um ato de blasfêmia, se o conceito de blasfêmia for tirar o respeito de certa divindade ou de certa religião. O missionário, ele estaria fazendo uma tentativa intencional de diminuir a reverência das pessoas daqueles países em suas crenças e para com as divindades reconhecidas na religião deles. Mas ele teria que fazer isso se quisesse fazê-los acreditar em Cristo e na religião de Cristo. O que a Ted Jones está falando é que toda atividade missionária, inclusive a atividade missionária cristã, é uma atividade blasfemadora, porque tem o objetivo de tirar a reverência dos pagãos pelos deuses pagãos e pela religião pagã e voltar essa reverência para Jesus Cristo. Ele, o missionário, precisaria levá-los a uma condição em que não tivessem mais reverência por suas divindades ou pela religião aceita. Essa seria a condição para que aceitassem a religião de Jesus Cristo. O mesmo teria que acontecer na Turquia ou em qualquer outro país islâmico ou pagão. Em qualquer lugar em que o evangelho de Jesus Cristo é pregado, quer seja num país islâmico ou em qualquer outra nação pagã, ele será considerado blasfêmia segundo essa definição, segundo a definição do juiz Colley no seu livro de Direito Constitucional. Por que seria blasfêmia? Porque o seu único objetivo, o objetivo da pregação cristã, será não apenas diminuir a reverência dos homens por suas divindades ou pela religião aceita de determinado lugar, mas também convertê-los completamente de suas religiões e, se possível, apagá-las de suas mentes. O mesmo ocorre na Rússia. Qualquer um que falar contra a religião aceita ou contra os santos, imagens, ficará sujeito a penalidade por blasfêmia, que é o banimento perpétuo na Sibéria. Mas se a blasfêmia é um assunto digno de legislação pelo governo civil, se é legítimo que o governo assuma o papel de defensor da fé, então é perfeitamente correto que os chineses elaborem leis com as devidas penalidades, sejam elas quais forem, a fim de proibir a pregação do evangelho de Jesus Cristo dentro de seus territórios, pois a pregação diminuiria a reverência dos chineses para com suas divindades e para com a religião aceita no país. Isso se aplica a todos os outros países citados anteriormente. Nessa situação, perseguição religiosa é algo que não existe. Por que ele diz que perseguição religiosa é algo que não existe? Porque, nesse caso, os missionários seriam perseguidos, seriam penalizados, não por causa da religião, mas por causa da blasfêmia, que é um crime civil. Então, a Ted Jones está demonstrando que leis contra a blasfêmia, elas são um tiro no pé dos próprios cristãos. As únicas perseguições de que se tem registro existiram porque homens decidiram falar contra a religião oficial. Se esse princípio estiver correto, então o Império Romano agiu com toda a legitimidade ao proibir, sob pena de morte, a pregação da religião
de Jesus Cristo. Sempre que Paulo ou qualquer um dos seus irmãos falavam no território do Império Romano, eles blasfemavam de acordo com a lei romana. Eles foram acusados de blasfêmia e sentenciados à morte sob o mesmo princípio dessa definição, que é o princípio dos estatutos norte-americanos sobre o assunto da blasfêmia. Veja o que a T. Jones está falando. Paulo, o grande evangelista, o grande herói do Novo Testamento, ele foi alguém condenado frequentemente pelo crime de blasfêmia. Então, o que ele quer dizer? Repare, senador Blair, que falar de blasfêmia como uma violação à lei civil é algo que atenta contra a própria origem e disseminação do cristianismo. Os cristãos tinham que dizer ao Império Romano que os deuses romanos não eram deuses. Eles tinham que dizer ao próprio Império Romano que o próprio espírito guardião de Roma, que o sistema romano tinha como a suprema divindade, não era nada disso, mas algo subordinado, e que havia uma ideia de Deus e de direito superior a que o Império Romano ou suas leis conheciam. Eles, de fato, falaram deliberadamente contra a principal divindade romana e contra todos os deuses de Roma. Eles fizeram isso com expresso propósito de destruir a reverência por eles e pela religião aceita. Roma os condenou à morte. E repito, se o princípio dos estatutos norte-americanos contra a blasfêmia está correto, então Roma agiu corretamente. E agora ele colocou o senador Blair, um senador cristão, em dificuldade. Quer dizer então que Paulo foi legitimamente perseguido quando pregou o evangelho? Ele foi perseguido por causa de leis de blasfêmia, leis contra a blasfêmia que existiam em Roma. Leis do mesmo tipo dessas que havia nos Estados Unidos. E ele continua assim: para tornar mais claro, cito uma passagem da Suprema Corte da Pensilvânia, em defesa desse princípio, numa decisão especificamente sobre esse assunto. Então, da mesma forma que eu citei no início do nosso estudo um caso da Suprema Corte de Massachusetts sobre o delito de blasfêmia, a T. Jones vai citar aqui um outro caso. Ali diz, abre aspas, proibir a negação aberta, pública e explícita da religião popular de um país se torna uma medida necessária para preservar a tranquilidade do governo. Mesmo argumento que o senador Blair usou, mesmo argumento que a Suprema Corte de Massachusetts usou. Foi exatamente isso que o Império Romano fez. O cristianismo negou aberta, pública e explicitamente a religião popular do Império. Ele o fez com a intenção de destruir a reverência dos homens para com as divindades e para com a religião nacional. Roma proibiu isso. E de acordo com o princípio da decisão da Suprema Corte da Pensilvânia, que é o princípio da lei americana sobre blasfêmia, ou seja, que é o princípio de que a blasfêmia causa uma desordem pública, sob esse mesmo princípio, Roma agiu corretamente e o cristianismo foi uma religião blasfema. O princípio implícito nessa decisão parece ser o de que aqueles que representam a religião popular de um país têm tão pouco da real eficácia da religião que professam, que se alguém falar contra ela, tal ação inevitavelmente despertará neles uma combatividade tal que porá em perigo a tranquilidade pública. Portanto, para manter a civilidade das pessoas que representam a religião popular, o Estado precisa proibir qualquer um de negar essa religião. E aqui a T. Jones dá uma alfinetada que é dolorida, é muito precisa. O que ele está falando? Ele está falando que essa justificativa de proibir a blasfêmia sob o argumento de manter a ordem pública é uma desculpa totalmente esfarrapada, porque parte do pressuposto de que as pessoas que são participantes de uma religião não possuem nada da virtude que aquela religião ensina. Então, vamos aplicar, por exemplo, isso para o cristianismo. O cristianismo prega o domínio próprio, prega a mansidão, prega dar a outra face quando recebemos uma ofensa na face, devemos virar a outra. Então a T. Jones está falando o seguinte: esse argumento de que devemos proibir a blasfêmia para preservar a ordem pública está partindo do pressuposto de que
quem recebe uma blasfêmia contra o seu Deus vai reagir de maneira irascível, vai ficar bravo, vai perder o domínio próprio e vai logo querer fazer arruaças, querer brigar no meio da rua. Ora, mas o cristianismo não é a religião do domínio próprio, do autocontrole, de suportar a ofensa do próximo? Então, esse argumento não faz sentido, porque ele põe em xeque os próprios fundamentos da religião que se quer proteger. E aqui, depois de A.T. Jones falar isso, se eu fosse o senador Blair, eu estaria com o rosto vermelho, eu estaria envergonhado. E A.T. Jones continua assim: essa decisão da Suprema Corte da Pensilvânia é um dos grandes precedentes que têm sido seguidos em todas as demais decisões sobre esse assunto nos estados mais novos. Essa decisão, porém, seguiu outra tomada pelo Sr. Kent, presidente da Suprema Corte de Nova York, em 1811, na qual ele incorpora os mesmos princípios. Ele defende o direito do Estado de punir as ofensas feitas contra o que ele chama de povo cristão e o de não punir igualitariamente ofensas semelhantes cometidas contra a religião de algum outro povo vivendo neste país. Vejamos sua argumentação. E agora é a argumentação do juiz Kent, que diz assim: tampouco estamos obrigados, devido a quaisquer expressões da Constituição, como alguns têm estranhamente suposto, a não punir de forma alguma ou punir indiscriminadamente os ataques semelhantes contra a religião muçulmana ou contra o Grande Lama. Esse Grande Lama aqui é o Dalai Lama, a autoridade suprema do budismo. O que o juiz Kent está falando é o seguinte: as leis contra a blasfêmia são blasfêmia contra as divindades e a religião do povo cristão. Nós não estamos obrigados a punir blasfêmia contra os muçulmanos ou contra os budistas. Por quê? Pela simples razão de que o caso pressupõe que somos um povo cristão e a moralidade desse país está profundamente vinculada ao cristianismo e não baseada nas doutrinas ou adoração desses impostores. Os impostores seriam então as divindades, os profetas, as crenças das outras religiões. E A.T. Jones retoma sua fala dizendo assim: isso é só para argumentar que se a moralidade do país estivesse atrelada à religião muçulmana ou à do Grande Lama, e os cristãos falassem contra ou negassem a religião aceita, seria correto a decisão do Estado de punir esses cristãos por agir dessa forma. Se esse princípio estiver correto, então os países muçulmanos têm o direito de proibir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo em seus territórios. Ele está constantemente batendo na tecla de que o princípio por detrás das leis contra a blasfêmia é o princípio que impede a própria pregação do cristianismo, porque os missionários cristãos em outros países são criminosos praticantes do delito de blasfêmia. Então, esse é um princípio que não faz sentido. Esse é um princípio anticristão. Proibir a blasfêmia não exalta o cristianismo. Proibir a blasfêmia legitima a perseguição do cristianismo. De acordo com essas decisões, Lutero e os reformadores dos seus dias eram blasfemadores. A penalidade era a morte, e em muitos casos na estaca, ou seja, serem queimados. Todavia, de acordo com esse princípio, o Estado agiu corretamente ao sentenciá-los à morte, segundo as formas prescritas na lei. O que ele está dizendo aqui? Que se tentar tirar a reverência de certas instituições da religião for algo errado, então Lutero realmente merecia ser punido. Lutero deveria ser tratado como um criminoso. Por quê? Porque a vida e a obra de Lutero foi para tirar a reverência que era devida ao Papa, por exemplo. Então significa que Lutero deveria ser realmente perseguido? Perceba que o que está por trás aqui da lei contra a blasfêmia, na verdade, é uma opressão a formas de religiões, a convicções religiosas que desafiem a religião estabelecida. De acordo com essas decisões, Lutero e os reformadores dos seus dias eram blasfemadores. A penalidade era a morte, e em muitos casos na estaca. Todavia, de acordo com esse princípio, o Estado agiu corretamente ao sentenciá-los à morte, segundo as formas prescritas na lei. E isso porque certamente fizeram uma negação aberta, pública e explícita da religião popular de cada país em que residiam.
e de toda a Europa. E se as palavras de Lutero fossem proferidas hoje em qualquer país católico, elas seriam certamente consideradas blasfemas ou uma proposital e maliciosa injúria contra o catolicismo. Os reformadores de fato expuseram ao ridículo e ao desprezo a religião popular de toda a Europa. Eles agiram corretamente também, e quando o Estado os puniu, essa não foi senão a aplicação dos princípios defendidos pelo magistrado Kent, pela Suprema Corte da Pensilvânia e por todos os outros estados que têm legislado em matéria de religião. A T. Jones está demonstrando que os princípios das leis dos Estados Unidos condenariam os próprios reformadores, dos quais os cidadãos americanos se consideravam herdeiros. Então, o que a T. Jones está demonstrando é que aquilo que eles achavam que era bom, proibir a blasfêmia, na verdade, legitimava a própria perseguição que os seus antecessores sofreram injustamente. E a T. Jones diz ainda: como já afirmei, foi precisamente com base nesse princípio que o Império Romano proibiu a pregação do Evangelho de Cristo. Só era proibida a negação aberta, pública e explícita da religião popular do país. Todavia, com essa proibição, proibia-se a pregação do Evangelho de Cristo. Mas Cristo enviou seus discípulos para pregar o Evangelho a cada criatura, e o fizeram em desafio à lei romana e em oposição a todo o poderio do Império Romano. E vale ressaltar que todos ao redor do mundo têm o direito inegável de negar de forma aberta, pública e explícita a religião popular deste país, ou de qualquer outro, se ele entender que essa religião está errada. O princípio dessas decisões e dos estatutos civis contra a blasfêmia é essencialmente de origem pagã e não cristã. Por que de origem pagã? Porque era o modo de Roma proceder. E agora a T. Jones está mostrando que se era um modo pagão de proceder, não faz sentido os cristãos se apropriarem desse tipo de legislação. É, portanto, particularmente apropriado que o presidente da Suprema Corte da Pensilvânia, o ministro Kent, tenha citado não apenas os precedentes dos princípios da união entre Igreja e Estado das colônias e do governo britânico, mas também tenha apelado aos governos pagãos da antiguidade e para a instituição papal da Europa moderna como base para a sua decisão. É uma verdade que todas essas nações se proclamaram guardiãs especiais de suas divindades e proibiram a negação da religião popular. É igualmente verdade que todas essas nações resistiram a todo o avanço rumo ao esclarecimento e progresso alcançados no decorrer do tempo. Cada passo rumo ao progresso religioso e do saber ocorreu necessariamente em meio a grande oposição por parte desses estados e impérios. Mas os princípios das instituições americanas não são nem pagãos nem papais. Os princípios da Constituição americana que proíbem a legislação em assuntos religiosos são princípios cristãos, e é de se esperar que as Supremas Cortes pautem estritamente suas decisões em nome da religião cristã, da qual se orgulham, cujos procedimentos e posturas são diferentes do curso tomado por governos pagãos da antiguidade pelas instituições papais da Europa moderna. Sobre esses assuntos, seria apropriado que eles se referissem aos ensinos e aos princípios do autor do cristianismo. Contudo, por estranho que pareça, isso nunca ocorreu e nunca ocorrerá, pela razão simples e clara de que os ensinos de Jesus Cristo são diretamente contraditórios ao modo de agir deles. Então a T. Jones está falando, por que o ministro Kent, da Suprema Corte, no seu voto que diz que a blasfêmia contra a divindade e a religião cristã deve ser punida, mas que a autoridade civil não tem o dever de punir a blasfêmia contra outras religiões, porque ao falar isso ele busca apoio nos povos pagãos, como os romanos, e não nas palavras de Jesus, que é o próprio autor do cristianismo? E a T. Jones responde, porque se ele buscasse justificativa e fundamento em Cristo, ele seria contra a lei contra a blasfêmia, porque ela é de origem pagã.
A palavra de Cristo proíbe o governo civil de ter qualquer tipo de interferência com aquilo que pertence a Deus. E em vez de ensinar seus discípulos a processar ou punir, através da lei civil, os que falam contra eles ou contra a sua religião, Jesus orientou: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Como podem os homens ser convencidos a respeitar a Deus ou a Jesus Cristo através das penalidades civis sobre seus corpos e bens? Como podem respeitar a religião de homens que estão prontos a processá-los e aprisioná-los? Cada princípio nessa discussão é contrário tanto ao espírito quanto à letra do cristianismo. A religião de Cristo, dignamente exemplificada na vida diária daqueles que a professam, é o melhor argumento e a mais forte defesa contra a blasfêmia, definida tanto pelas Escrituras quanto pelos estatutos civis. Olha que interessante, a T. Jones está falando o seguinte: para que vocês querem leis contra a blasfêmia? Para impedir as pessoas de zombarem de Deus e de Cristo, não é verdade? Sim. Mas como vocês querem que as pessoas aceitem a Cristo e o tratem respeitosamente, se o Estado está tratando com truculência aqueles que não querem aceitar a Jesus e tratá-lo com respeito? O que seria mais efetivo para promover o respeito a Deus e a Jesus? É tratar com truculência quem pensa diferente, considerando como um blasfemo, ou é manifestar generosidade, amor e compaixão? O que atrai mais? Certamente é a compaixão, certamente é o amor. Esse era o método de Cristo. Ganhar a pessoa pelo convencimento e não pela força, não pelo domínio. E a T. Jones ainda prossegue: as leis, por conseguinte, proibindo o que um júri pode definir como blasfêmia, são pagãs e não cristãs. As decisões da Suprema Corte de Nova York e da Pensilvânia sobre esses assuntos são decisões pagãs e não cristãs. Baseiam-se em precedentes pagãos e não cristãos. As perseguições mortais relatadas em toda a história, perpetradas por pagãos, pelo papado e pelos supostos protestantes, são justificadas com base nessas decisões. Micael Servetus foi queimado por blasfêmia. E aqui nós vamos fazer um comentário. Por que a T. Jones está falando assim? As perseguições mortais relatadas em toda a história, perpetradas por pagãos, pelo papado e pelos supostos protestantes, são justificadas com base nessas decisões. Ele fala de supostos protestantes e depois fala de Micael Servetus. Muito bem, lembra que eu falei da lição de jovens no começo? A lição de jovens já explicou todo esse contexto aqui, inclusive sobre esse sujeito chamado Serveto. Isso foi tratado na lição de número 7, cujo título era Entenda a Democracia. Aqui o tradutor colocou Micael Servetus, mas normalmente esse sujeito é chamado de Miguel de Serveto. Quem era ele? Miguel de Serveto era um médico espanhol e, como médico, a sua principal contribuição foi elucidar um pouco como se dava a troca gasosa do ar com o sangue pelo trabalho dos pulmões. Mas Miguel de Serveto, além de médico, era também um teólogo. Ele estudava a Bíblia profundamente e escrevia sobre o que ele estudava. E Miguel de Serveto, ele se opunha à doutrina da Trindade. Acreditava que a Bíblia apoiava a tese antitrinitariana. E Miguel de Serveto também era contra a prática do batismo infantil. Ele defendia que o batismo deveria ocorrer na idade da razão. Muito bem, Miguel de Serveto é um contemporâneo de João Calvino. E João Calvino, em 1541, ele vai para Genebra. E em Genebra, o governo é dividido entre um consistório, que era uma espécie de tribunal eclesiástico, e o conselho da cidade, que representava o governo civil. O que acontecia? Havia muitas condutas que faziam parte da moral religiosa que eram fiscalizadas pelo consistório. E se as pessoas violassem continuamente esses deveres religiosos, eclesiásticos, o consistório poderia recomendar ao conselho da cidade que punisse
os que estavam em práticas heréticas ou imorais. Alguns exemplos dessas práticas. Frequência à igreja. Se as pessoas faltassem muito aos cultos de domingo, elas poderiam ser punidas. E se elas insistissem nisso, o consistório faria uma recomendação ao conselho da cidade para que aplicasse uma pena civil porque a pessoa deixou de ir ao culto de domingo repetidamente. Observância do domingo. Da mesma forma, o consistório agia com base em regras dominicais. Então, se uma pessoa não fosse ao culto de domingo, mas fosse pescar, fosse tomar banho de rio, fosse fazer alguma outra atividade de lazer, o consistório poderia recomendar ao conselho da cidade que punisse civilmente aquela pessoa por heresia. Jogos de azar eram proibidos, punidos, investigados pelo consistório, da mesma forma que danças, da mesma forma que roupas luxuosas ou provocativas, da mesma forma que embriaguez e toda sorte de heresia. O consistório fiscalizava essas violações aos deveres religiosos e recomendava ao conselho da cidade que punisse. Onde entra Miguel de Serveto nisso aqui que foi citado no livro A Lei Dominical Nacional por A.T. Jones? Miguel de Serveto foi visitar Genebra. E João Calvino ficou sabendo da presença dele ali. E João Calvino, então, notifica ao consistório que, por sua vez, detecta a heresia em Miguel de Serveto, heresia por ele ser antitrinitário e por defender o batismo apenas na idade da razão, e o consistório, entendendo que aquilo era um caso de heresia, notifica o conselho da cidade para que fizesse uma punição civil ao delito religioso de heresia. E no final das contas, Miguel de Serveto é executado em praça pública. Então, qual é o argumento? Qual é o argumento de A.T. Jones aqui? Miguel de Serveto foi executado por supostos protestantes pelo caso de blasfêmia. A blasfêmia, então, não deve ser considerada crime porque esse conceito é muito vago e pode abarcar qualquer coisa. E quando abarca qualquer coisa, o indivíduo perde a sua proteção contra o poder do Estado. Vou reiniciar a leitura aqui. As perseguições mortais relatadas em toda a história perpetrada por pagãos, pelo papado e pelos supostos protestantes são justificadas com base nessas decisões. Miguel de Serveto foi queimado por blasfêmia. O único uso que já foi ou ainda é feito por leis dessa natureza em qualquer país é o de dar a oportunidade a alguns fanáticos religiosos que professam a religião popular de despejar sua ira contra pessoas que discordem deles. Ou seja, leis de blasfêmia são um mecanismo de eliminar rivais, eliminar quem discorda de você. Porque como blasfêmia é um conceito jurídico indeterminado, quase qualquer coisa pode ser enquadrada como blasfêmia. Então esse é um expediente de tirania para que os governantes controlem aqueles que são seus desafetos. Toda pessoa que realmente possui a religião de Cristo terá graça suficiente de Deus para impedi-lo de colocar em risco a tranquilidade pública quando a sua religião é contrariada. E aqui nesse finalzinho, A.T. Jones retoma o que ele havia falado antes. Ora, como é que a blasfêmia pode ser justificada para a promoção da ordem pública? Isso não faz sentido. Por quê? Porque qualquer pessoa que possua a religião de Cristo possui a graça que vai abrandar as suas paixões de modo que ela possa reagir de maneira pacífica quando a sua religião for contrariada, quando for confrontada. Não é preciso uma lei contra a blasfêmia para garantir a ordem pública. Sendo assim, digo que somos contrários a toda lei feita pelo governo civil contra a blasfêmia, não porque ela não seja algo errado, mas porque é o tipo de ato censurável com o qual o governo civil não tem nada que ver. E essa afirmação se fundamenta totalmente em um princípio cristão. Nosso fundamento é o mesmo dos cristãos primitivos. E reitero, quando Paulo pregou no Império Romano, ele estava blasfemando segundo as leis de Roma. Foi tido por blasfemador, ateu e sentenciado à morte por essa razão. E tudo isso com base no mesmo princípio em que as leis americanas contra a blasfêmia se sustentam. E o senador Blair então diz: você está dizendo que a lei estava errada? E ele está aqui se referindo à lei romana, né, que condenou Paulo, por exemplo. E Jones responde: certamente, a lei estava errada. A lei romana dizia que ninguém poderia ter seus deuses particulares, exceto os reconhecidos pela lei romana. E o senador Blair:
essa lei era para o bem da sociedade? Jones responde, não, senhor. Senador Blair então diz, certamente que não. Então você tem que cancelá-la ou obedecer a ela. E Jones responde, ela deveria ser cancelada. E olha o que o senador Blair vai dizer agora. Durante os últimos 1800 anos, temos conseguido anular essa lei romana. Como assim temos conseguido anular essa lei romana? Nós temos pregado o cristianismo e agora não é mais blasfêmia pregar o cristianismo. Mas a história revela ao mesmo tempo o surgimento de um povo inteligente que desenvolveu entre si mesmos, como resultado de 1000 ou de 1500 anos de história, entre outras coisas, a instituição do sábado cristão, ou seja, o domingo, incluindo-o nas leis de cada estado deste país. E foi assim que todo o povo americano, composto de comunidades ou estados, promulgou o princípio dessa lei. Então, aqui o senador Blair simplesmente desconsiderou todo o argumento de A.T. Jones, o argumento de que o mesmo princípio da legislação pagã romana era o princípio da lei contra a blasfêmia. Ele só está dizendo assim, bem, nós não estamos mais debaixo da lei romana. Como nós somos maioria aqui e nós somos cristãos, e os cristãos são guardadores do domingo, então não há problema fazer uma lei dominical nacional. Não há problema punir a blasfêmia contra a religião cristã e contra o Deus cristão. E Jones novamente fala, o mesmo princípio está contido no projeto de lei perante esta comissão. O mesmo princípio permeia todo ele. Se você pode legislar no que diz respeito ao dia de descanso, seja ele o sábado ou domingo, você pode legislar com relação à blasfêmia, à idolatria ou a qualquer ofensa contra Deus, como fizeram os puritanos e a teocracia papal. E o senador Blair fala, em outras palavras, você nega o direito da maioria de criar uma lei em conformidade com o que a sociedade como um todo deverá praticar? O argumento da maioria. E Jones responde, eu nego o direito de qualquer governo civil de criar leis que dizem respeito à relação do homem para com seu Deus, ou seja, leis referentes aos 4 primeiros mandamentos. Desejo mostrar aqui que isso não é somente um princípio da palavra de Deus, mas também da Constituição americana. Então agora, A.T. Jones também vai usar argumentos jurídicos. E ele continua assim, antes que o cristianismo fosse pregado ao redor do mundo, o Império Romano tinha entre suas leis estes estatutos. Qual era a lei romana contra a blasfêmia? Era o seguinte, número 1, nenhum homem poderá ter deuses particulares ou individuais. Nenhum homem poderá adotar por iniciativa própria qualquer nova divindade ou deus estrangeiro, a menos que sejam reconhecidos pelas leis públicas. 2, adorem os deuses segundo a lei do seu país e obriguem os outros a fazer o mesmo, mas odeiem e punam os que introduzirem tudo que seja diferente dos nossos costumes nesse assunto. 3. Todo aquele que introduzir novas religiões cuja tendência e caráter forem desconhecidos, por meio das quais a mente dos homens possa ser perturbada, se pertencer à alta sociedade, será banido. Se pertencer às classes inferiores, será punido com a morte. Esses eram os estatutos romanos contra a blasfêmia. E agora o comentário de A.T. Jones. Os cristãos tinham um Deus próprio não reconhecido pelas leis romanas. Eles, de fato, introduziram uma nova religião. O Império Romano cumpriu a lei e por isso os cristãos foram condenados à morte. Se coisas pertencentes a Deus constituem assuntos apropriados à legislação por parte do governo civil, então nenhum cristão jamais foi perseguido. E nunca houve perseguição nesse mundo. Está repetindo o que nós já lemos. Tudo o que o Império Romano fez ao matar cristãos foi cumprir a lei. Então o erro estava com os cristãos naquele tempo. E a pergunta que vem até nós é, a lei não estava errada? E os cristãos não tinham o direito de combatê-la? Foi o que eles fizeram. Quando um cristão era levado perante o magistrado, o diálogo entre eles era mais ou menos assim. O magistrado romano perguntava, você, cristão, tem algum Deus particular? Um Deus não reconhecido pelas leis romanas? E o cristão respondia, sim. O magistrado então perguntava, você não sabia que a lei é contrária a isso? E o cristão respondia, sim, eu sabia. E o magistrado, você não sabia que por esta falta a penalidade é a morte para os que vêm da classe baixa? O cristão responde, sim. O magistrado, você é da classe baixa? O cristão, sim. E o magistrado então pergunta, você apresentou uma nova religião? E o cristão responde, sim. E o magistrado pergunta, você tem um Deus próprio? E o cristão diz sim. E o magistrado fala, e qual é a penalidade? E o cristão responde, morte. E A.T. Jones continua, isso era tudo.
Os romanos cumpriam a lei com os cristãos no início do cristianismo. E isso não significava perseguição, se for reconhecido o princípio de que o governo civil tem o direito de legislar sobre assuntos religiosos. Além disso, o império tinha uma aparente vantagem pelo fato de que a lei já existia antes de o cristianismo ser conhecido no mundo. O cristianismo surgiu em Roma como nada mais do que uma insurreição contra o poder imperial. Leis são feitas para serem cumpridas, e impor leis era tudo que o império sempre fez, quer seja até o tempo de Constantino ou em qualquer outro período. Na verdade, tudo que o papado fez durante a Idade Média foi fazer com que os imperadores cumprissem a lei. Nossa posição aqui hoje é a mesma mantida pelos cristãos daquele tempo, ou seja, contra as leis de blasfêmia. Minha defesa toca a raiz dessa questão. Em outras palavras, negamos o direito do governo civil de legislar a respeito de qualquer coisa que se relacione com os nossos deveres para com Deus, com base nos 4 primeiros mandamentos, e afirmamos o princípio cristão e americano de que todo homem tem o direito de adorar a Deus segundo os ditames da sua própria consciência. Então, fechamos mais um bloco de argumentação aqui. Nos parágrafos seguintes, a T. Jones começará a apresentar argumentos jurídicos, mas nós veremos esses argumentos no nosso próximo vídeo de leitura. Hoje nos alongamos bastante, mas foi porque o argumento era complexo e o argumento era longo também. E eu gostaria de saber o que você está achando dessa leitura. Você conseguiu entender todos os pontos em que nós tocamos hoje? Você está em dúvida com alguma coisa? Você está apreciando a leitura? Está achando cansativa? Está fácil? Está difícil? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e vamos conversar, vamos interagir pelos comentários. Foi um prazer ler na sua companhia e nos vemos então no próximo vídeo. Até lá!